Olá, bom dia. Às 5 horas e 30 minutos da manhã do dia 21 de outubro de 2022, estamos gravando mais um vídeo para nosso canal Guia dos Perplexos do YouTube. Hoje, em continuidade ao ciclo do Graal, trazendo para vocês algumas surpresas que também para mim foram contundentes. Vou usar 3 livros. Este, que é o mais precioso de todos, é extremamente e unicamente histórico, Templários, sua origem mística, Davi Caparelli e Pierre Campadello, História Verdadeira dos Templários, será utilizado por nós. Vou usar um texto composto, baseado nos dados históricos do livro do Benjamin Lee e Lincoln, e vou usar o livro de Adelino de Figueiredo Lima, Os Templários, já que ele é templário. A maçonaria, um amigo meu maçom disse que jamais ele deveria ter escrito esse livro, Os Templários, de Adelino de Figueiredo Lima. Mas serão esses 3 livros que eu usarei na mais polêmica de todas as aventuras que uma ordem de uma sociedade jamais poderia viver, a Sociedade dos Templários, os pobres cavaleiros de Cristo. Então, antes de começar, agradecimentos aos inscritos. Aumentamos, estamos já com 1.131 inscritos, 10.500 visualizações, não passaram disto. As doações, recebi esta semana 2 doações espontâneas de quem eu não conheço, muito obrigado. Pessoas que acharam que o nosso trabalho merece ser recompensado e nos deram assim uma força, foram doações substanciais. E aqueles que acham que o assunto deve ser aprofundado, matriculando-se no Colégio dos Magos Saldeus, e que também fazem uma pequena doação. E, finalmente, aos meus 8 grandes irmãos, que são os nossos a nossa base de sustentação material, que mantém a minha dignidade como ser humano. Bem, comecemos. Os Templários foram acusados no Tribunal da Inquisição de vários crimes. O maior deles seria adorar um ídolo que maldosamente, aqui vou usar o livro histórico, esse livro é indubitável e indiscutível, é pura história. Então, Henri Conrad, alemão, maldosamente, tirou de uma catedral gótica. Vocês sabem o que é uma gárgula, né? A Catedral de Notre Dame está cheia de gárgulas. Então, entre as catedrais medievais, algo semelhante, e esse algo semelhante é esta figura. Olha só, qualquer um de nós poderia olhar numa catedral gótica, passar por essa figura sem considerá-la nada demais, porque os construtores das catedrais góticas adoravam figuras bizarras, adoravam fazer na pedra tanto santos católicos, quanto gárgulas, quanto dragões e monstros. Então, essa é a verdadeira imagem de Baphomet. Está de cócoras, tem seios de mulher, aqui tem chifres e asas. Essa é a verdadeira imagem de Baphomet. Olha o que é que o Henri Conrad fez. E o idiota do Eliphas Levi pegou isso aqui e transformou na imagem oficial do ídolo que os templários adoravam. Não adoravam. Então, essa é a primeira mentira que nós devemos denunciar. Isso era um terafim. Havia um médium entre os templários que tinha capacidade de se comunicar
quando olhava e se concentrava para essa figura. Acreditam nisso? Então, havia um homem na ordem que, quando ele se concentrava nessa figura, entrava em transe, como Francisco Cândido Xavier, Zé Arigó, eu e outros, e se comunicava com essa figura. Por isso ele era chamado pelos árabes de Boca, era chamada de Oba Alfomet. Olha, Oba Alfomet, em árabe quer dizer boca do pai. De Oba Alfomet surgiu Baphomet, que Eliphas Levi faz uma construção magnífica, erudita, e usa a palavra Baphomet como anagrama para o pai dos filhos do Templo da Paz. Porra, não tem nada a ver. O nome era Oba Alfomet. Em árabe, os árabes deram a essa figura o nome de Oba Alfomet, porque o sensitivo conversava com ela e assim tinha segredos que ele conhecia graças à sua capacidade paranormal. Foi transformado nessa desgraça que hoje está nos livros todos como sendo o Baphomet, e um anagrama para o pai dos filhos do Templo da Paz. A primeira mentira, e nós temos aqui que denunciar. Isso é pura história. Então, como se fez isso? Como se fez isso? Henri Conrad é o alemão responsável por isso. Eliphas Levi é responsável pela divulgação dessa figura monstruosa que consta hoje no Templo de Satã, em Nova York, né, com 2 metros, e 2 metros, com 4 metros ou 5 de altura, é uma estupidez de grande, como sendo a imagem do diabo, e assim como a imagem do diabo, os templários foram condenados porque adoravam o diabo. Gente, comparem de novo, porque eu vou passar a página, não vou voltar mais ela no programa de hoje, tá? Agora, vamos ler um texto muito curioso, que eu lerei apenas um pedaço, e depois voltarei minha imagem desaparecerá e vocês ouvirão apenas a minha voz. Após haver perdido o sobrinho que amava como um filho em Roncesvalles, o cavaleiro Roland não admira que Carlos Magno, tendo se vingado e vencido o sultão da Babilônia, depois de garantir, deixando uns poucos cavaleiros na Península Ibérica, ampliasse seus domínios e terminasse indo para a França para vencer a derrota anglo-saxônica. Enquanto estava lá, um cavaleiro chamado Guilherme de Gallone decidiu tomar a cidade de Saragossa. Ele havia ficado, e de grande importância para cristãos e mouros. Depois da conquista de Saragossa, o valente par da França carolíngia foi até Aquisgrán, capital real do Império Carolíngio, e lá, com as mãos postas dentro das mãos do monarca da França, jurou fidelidade e se declarou seu vassalo. Assim, o que restava a ser feito pelo grande Charles, e foi a reconquista, acontecera pela mão de um homem que demonstrava bravura, honra e fidelidade. Aquisgrán, França, 896. Então, nós estamos ali com o começo de um texto que vai ser continuado, mas jamais pensaríamos que ali nós estamos começando a história dos Templários, porque Guilherme de Gallone, na verdade, é o começo da história dos Templários. É com ele que começa toda a história dos Templários, que vai terminar, agora se preparem, com esse texto histórico
Em 1939, por medo de agressão à Bélgica, foi nomeado como regente interino, ou seja, durante a duração da guerra, o Grão-Prior de Portugal, que mais tarde se demitiu por motivos pessoais. Sucedeu-lhe um conselho de regente, chefiado pelo cavaleiro Grão-Cruz da Honra e Devoção, Frei Remígio Girardelli, conde de Ribeauvillé e Grão-Prior da França. Até aqui estamos no estrangeiro, Portugal e França. Mas em janeiro de 1956 foram feitas eleições gerais, tendo como candidatos vários príncipes escolhidos entre os melhores, as melhores casas nobres do mundo, e por unanimidade foi aclamado Sua Alteza Sereníssima Dom Gabriel Inélias, príncipe de Clazomene e Rodosto da família imperial. No Brasil, meu Deus, no Brasil, então de Portugal, passamos para a França e agora para o Brasil, que assumiu o altíssimo cargo de Augusto Grão-Mestre dos Templários, no dia 24 de março de 1956, vindo a falecer em 1988. Foi substituído por Frei Sebastião Simões de Lima, que comandou a ordem até 1996. No Brasil, hein? Estamos aqui. Nessa ocasião, foi substituído pelo atual Grão-Mestre Frei. Sua Alteza Imperial Dom Gabriel César Zacarias de Inela, príncipe de Ciêncio da família imperial de Paleólogo. Então, estamos no Brasil. Em 1996, o Grão-Mestre Templário se chamava Frei Dom Gabriel César Zacarias de Inelas. Brasil. Os Templários, então, têm sede atual no Brasil. Le Templiers au Brasil. Eu queria dar esse nome a esse vídeo. Quem diria que a sede patriarcal dos Templários hoje é a terra de Santa Cruz, a mesma cruz que eles usavam, que aparece nas naus portuguesas, vindo para a descoberta, pois eles tinham decidido já que o Brasil seria a sua pátria. Aqui estão as variações da cruz, que terminou sendo a famosa cruz de braços iguais, essa daqui nas caravelas, a cruz templária, e os chamados pobres cavaleiros, ou essas aqui, tanto faz, mas os pobres cavaleiros de Cristo, que dizia-se que o símbolo era 2 cavaleiros em um só cavalo, porque eram pobres demais, na verdade, pura mentira. Cada cavaleiro templário tinha direito a 3 cavalos e 5 pajens. Então, não é só emocionante, como uma mistura de verdades e mentiras, mas o herdeiro, o grão-mestre geral, portanto, o supremo prior da ordem, hoje mora no Brasil. E eu fui convidado para pertencer a ela. O convite foi simples. Não sabia eu que eu estava no Brasil quando um homem médico chamado Dr. Alfredo, morador ali daquele bosque onde eu fiz o curso de História da Arte, que esqueci agora o nome, né? Mas vem lá, onde moram os marinhos, onde mora a família Marinho. Então, ali naquele local, frequentei a casa do Dr. Alfredo e ele me chamou para ser templário. E eu perguntei a ele, então, quais os benefícios e malefícios, eu já estudava, e ele disse, bem, o benefício é quanto você ganha. Eu disse, 960 cruzados. Ele disse, e você terá esse salário multiplicado por 5. E aí vai fazer o que nós vamos planejar para você. Vai se matricular no Instituto Rio Branco, fazer a prova para diplomata, e quando você se formar, você será nomeado
embaixador do Brasil num país estrangeiro. E eu disse a ele, e tudo isso eu darei o que em troca? E ele disse serenamente, a casa dele era um casarão, perto dos Marinhos, da Casa dos Marinhos, no mesmo bairro, como é que se chama? Ah, meu Deus do céu, eu fiz lá a história da arte, Floresta da... bom, então, estava lá e ele disse, bom, você só terá que assinar esse papel. Me deu um papel em branco para eu assinar. E eu disse, doutor Alfredo, eu não posso assinar um papel em branco, porque o que o senhor vai escrever aí? Ele disse que você fará tudo aquilo que nós pedirmos quando precisarmos. E então eu disse, doutor, mas isso inclui o quê? Matar, inclusive? Ele disse, inclusive, matar. Me deu um calafrio na espinha. Eu disse a ele que queria tempo para pensar, me afastei do local, troquei de telefone, troquei de casa, troquei de tudo e sumi da vida dele. Então, os templários estão ligados aos Hashashin, assassinos, como eu já disse no vídeo anterior, né? Então, ainda hoje existe a ordem dos Hashashin, de Hashish, Hasha. Então, rapazes e moças que assassinam, que matam, por ordem de um grão-mestre geral, é uma ordem de jovens. Então, Gavrilo Príncipe, quando, sem dúvida, descarregou 6 tiros no peito do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria, era um Hashashin, estava a serviço dos assassinos, a mando dos templários, começando assim a Primeira Guerra Mundial, em Sérvia, na Bósnia, para se separarem da Áustria, e ele fazia parte de uma sociedade secreta, pois eu já era maçom, também quando fui convidado, e assim a maçonaria encobre os templários. Mas isso é contra os desejos do grão-mestre geral, porque aqui nós temos uma declaração. Então, vou repetir. Então, o último foi em janeiro de 1956, em eleições gerais. O príncipe, Sua Alteza Sereníssima Dom Gabriel Inelas. Agora, ele foi substituído pelo atual grão-mestre. Então, da família imperial de Paleólogo. Curiosamente, cerca de 460 anos depois da descoberta da nossa terra de Santa Cruz, o Brasil tornou-se sede mundial da soberana ordem militar do Templo de Jerusalém. Concluindo esse resumo histórico sobre a saga da Ordem dos Templários, diremos algumas palavras sobre a suposta ligação dos Templários com os francmaçons. Mas eles sempre recrutam lá. Eu era maçom quando fui recrutado. E o Gavrilo Príncipe fazia parte da Ordem Secreta Jovem Bósnia. Então eles recrutam dentro da maçonaria. Por muitos apologistas da maçonaria, foram escritas obras dizendo que os templários estão na maçonaria, inclusive o Barão de Hund e o Capitão George Schmidt, Cadet Gassincourt, famoso dentro da maçonaria como historiador vazoso. Mas existe uma teoria sem a devida comprovação documental de que um dia após a morte do mestre Jacques de Molay, o cavaleiro Mon e outros 7 altos dignatários da ordem, disfarçados de pedreiros, teriam recolhido suas cinzas. Pretendiam esses autores fazer 4 lojas em Nápoles. Em conclusão, o que eles queriam era destruir os capetos e o poder da Igreja Católica no mundo. Por isso eu não aceitei. Era essa a clara declaração de Dr. Alfredo. Você vai trabalhar a nosso favor para vingar Jacques Molay. Em conclusão, é oportuno mencionar uma carta enviada pelo Grand Prior de Lyon ao Supremo Conselho da Ordem em março de 1844. Nessa carta, o Grand Prior consulta o Conselho sobre a conveniência de uma aproximação da Ordem Templária com a maçonaria, obtendo a seguinte resposta: o grão-mestrado informa ao cavaleiro prior do convento de Lyon que é proibido dar qualquer passo nesse sentido.
Nunca semelhante proposta poderá ser ouvida, pois será errônea qualquer medida que possa confundir em uma só duas coisas tão distintas como a ordem do templo e a franco-maçonaria. Aqui está, então, dizer que um maçom é templário é possível, porque eu era maçom e fui convocado por Dr. Alfredo, né, lá quando eu estava fazendo meus estudos de História da Arte, e o Gavrilo Príncipe também matou o Grão-Duque da Áustria, Francisco Ferdinando, também como sendo o braço armado da Ordem dos Templários, naquela época, começando assim, em 1939, a Primeira Guerra Mundial. Aqui nós dizemos quem era o grão-mestre na época. Então, na época, o grão-mestre era o Grão-Prior de Portugal, que não diz aqui o nome. Então, ele mandou que fosse feita essa obra maléfica de assassinato de um inocente, começando assim um conflito mundial, a Primeira Guerra, 1939 a 1914. Então, entre tapas e beijos, os templários têm atos bons e atos maus. No filme Credo dos Assassinos, muito bem feito, mas uma grande fantasia. Os templários são colocados como opositores dos assassinos. Na verdade, os templários usavam os assassinos, e Gavrilo Príncipe foi um rachachim que matou o Grão-Duque Francisco Ferdinando, começando assim a Primeira Guerra Mundial, e eu seria provavelmente um, se eu aceitasse a proposta do Dr. Alfredo, ingressasse na ordem. Eu era maçom, seria maçom templário. E aí não sei qual seria o meu destino, mas eu fugi como o diabo foge da cruz, porque eu amo a Igreja Católica, sou católico, e jamais faria nada para matar nenhum membro de qualquer ordem, da sociedade em geral. Logo, os templários, então, não têm limite para seu desejo. Seu desejo é fazer vamos dizer assim, uma união de todas as religiões numa só, uma única fé. Isso São Paulo diz, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então, eles estão seguindo Paulo, né? Um só governo, que hoje nós sabemos que é o clã de Rothschild, e um conselho geral feito pelos muçulmanos, cristãos e judeus, que não conseguiram até hoje, porque nós estamos aí, numa guerra onde os judeus, o Netanyahu já disse que não vai entrar nessa fria, pois foi convidado a ficar do lado da União Atlanticista, como Dugin chama, mas ele disse que se entrar, vai acontecer o Armagedon, a profecia vai se cumprir. Ele já tirou o rabinho dele de fora, né? E os Estados Unidos é quem manda em tudo, a OTAN é o braço armado do clã dos Rothschild, e o Brasil está neutro, né? Então, judeus caíram fora, católicos, o Papa Francisco é um fraco, né? Um homem absolutamente sem forças para nada, é tão maleável quanto barro nas mãos do oleiro. Então a Igreja Católica jamais poderá fazer parte de um conselho que governará a terra, e os muçulmanos odeiam os judeus, porque na Primavera Árabe Saddam Hussein foi morto, o Muammar Gaddafi foi morto, e a Síria foi invadida, e Al-Assad teria sido morto se não fosse a intervenção da Rússia. E agora a guerra russo-ucraniana, na verdade, é porque o plano dos Estados Unidos era conquistar a Eurásia. Isso nós temos no livro The Grand Chessboard, escrito por Brzezinski, que era o conselheiro presidencial. Então, ainda está em ação o plano templário de unificação numa aldeia global,
dos povos em uma só religião, um só governo e um conselho desse governo. Isso ainda está em ação e a guerra na Ucrânia faz parte desta ação, sob o comando de uma personagem sombria e oculta, que é Lord Nathaniel Barão de Rothschild, que não aparece, e quem aparece é Rockefeller, o Bill Gates, o George Soros, agora como é o nome dele? O dono da Tesla, né? Então, Elon Musk, e ele bota sempre na frente aqueles que devem ser vistos, e ele fica na retaguarda. Mas todo mundo já sabe que é ele, na verdade, o rei do mundo. Então, assim nós iniciamos com essa introdução, tirada principalmente daqui, minha gente, mas olha, isso aqui jamais eu imaginaria, né? A sede patriarcal dos Templários, hoje, não sei o nome, porque aqui ele para em 1996, e diz apenas que o grão-mestre da ordem é Sua Alteza Sereníssima Dom Gabriel Inhelas, príncipe de Clazomena, da família imperial, que assumiu o altíssimo cargo de Augusto Grão-Mestre dos Templários em 24 de março de 1956. Eu tinha nascido de 47 a 56, são 11 anos, não, 10 anos, não, 9 anos. Então, estamos no Brasil, hoje nós somos a sede patriarcal dos Templários. Quem diria, hein? Começando ali por aquele texto de Carlos Magno, na França, quer dizer, exatamente em Avignon, desculpa, em Avignon não, no Palácio Imperial do Carlos Magno. Agora não vou voltar ao texto, porque a tela vai apagar. Então, vamos encerrar dizendo a vocês: nosso país teve a honra sublime, por isso está neutro, e está sendo tão bem conduzido para permanecer neutro, né? Não entrando assim no conflito, mas os judeus também não querem. Netanyahu disse: eu estou fora dessa. Os árabes não vão se unir aos judeus para fazer nada, porque eles foram a cultura, a riqueza e vamos dizer assim, a honra dos árabes foi manchada, e hoje eles passam por terroristas, simplesmente. O Papa Bento XVI se demitiu porque disse que o Islã era uma religião violenta, é uma religião violenta. Olha que expressão para sair da boca do homem que tem um poder enorme nas suas palavras. Foi forçado a abdicar por ter dito essa besteira, da qual ele não quis se retratar, e até hoje ele continua achando o que disse e está dito. Quem foi pedir desculpa foi Francisco. Assim, começamos com o livro mais precioso que eu tenho sobre os Templários. História pura. Pura história. Dele nós vamos tirar muitos dados. Davi Caparelli, Pierre Campadello, Templário, sua origem mística, editora Madras. A história real da Ordem do Templo. Começamos por ele, lemos um pedacinho de algo que fizemos, uma composição de nossa autoria, tirado um pouquinho daqui, começando lá por Carlos Magno e o Cavalheiro Guilherme de Guilhone. Começa lá, termina no Brasil em 1956. Eu nasci em 47, mais 3, 50, mais 3, mais 6, 56. Então, 6, 3, 9 anos. Assim, quase que eu hoje estaria, talvez,
dentro da Europa, numa merda danada, porque aquilo ali está tudo desabastecido, e no inverno agora vão morrer de frio, por isso estão se apressando para terminar a guerra. E os Estados Unidos tá pobre de marré, 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 o gagá lá do Joe Biden não sabe o que fazer. Trump está fazendo campanha eleitoral, aproveitando, pregando em Denver, no Texas, que o Joe Biden não serve como líder para país nenhum do mundo. Biden foi até a Arábia Saudita pedir aumento de petróleo, eles disseram não. Trump aproveitou, foi logo depois atrás, e eles disseram, manteremos o não, porque não queremos dar aos Estados Unidos o governo que ele tinha, o poder que eles tinham sobre o mundo. Então, a divisão do mundo em atlanticismo e eurasianismo está continuando. Eu torço pelo eurasianismo, viu, gente? Eu não sou isento. Para mim, Putin está ganhando e para mim ele vai ganhar. Já ganhou. Então, assim terminamos. E por trás dos bastidores podem ter certeza. Não sei quem é hoje, porque o dali é em 1956. Nós estamos em 2022. Quem é o atual, não sei. Mas nós, brasileiros, temos a honra, na terra de Santa Cruz, de ter aqui as caravelas que vieram com a cruz dos Templários, deixaram essa cruz definitivamente no Brasil. Aqui está a sede patriarcal dos Templários. Hoje, essa é uma notícia estonteante, pelo menos foi para mim. Eu não sabia, não tinha a menor ideia, que quando o doutor Alfredo me chamou, né, para ser templário, eu estava num país onde eles estão, onde é a sede deles, né? Então, assim, nós daremos com essa introdução, início à história mais fascinante da sociedade mais aventureira e aventuresca que o mundo conheceu. Chegaremos aos 35 minutos e, então, não consegui lembrar o nome do bairro, Floresta da Tijuca, acho que é esse o nome do local. E a minha aula de História da Arte era dada lá pertinho, né? Então, assim, continuo sendo maçom, não sou templário, porque jamais eu faria nada para assassinar alguém, como Gavrilo Príncipe, e muito menos para destruir a Igreja Católica, né? E a França agora já está destruída. A França não é mais nada. Macron está vagabundeando para lá e para cá, veio tirar farofa aqui com Paulo Guedes. Paulo Guedes deu um chute na bunda dele e ele está aconselhando a União Europeia a fazer a paz, porque os franceses já não aguentam mais, baixaram de nível. Vi duas colegas minhas mandaram um vídeo para mim, onde elas dizem: este é o terceiro posto de gasolina que nós tentamos abastecer e não tem gasolina, em Paris. Então, a Europa está uma merda. Tive um irmão que foi para lá há 3 anos, deve estar arrependidíssimo. É o mais novo da família. Então, meus irmãos, assim nós terminamos, dando uma pincelada rápida. Esse livro aqui é um pouquinho fantasioso, mas tem muita coisa sobre os rituais templários, de Adelino Figueiredo Lima, grau 33, templário. Esse aqui tem muita fantasia, porque foi que inspirou o Código da Vinci, foi feito com essa intenção, e, na verdade, o motivo da condenação dos templários, faltou dizer isso, porque os templários foram condenados se Baphomet não era o diabo, nem aquela imagem, porque encontraram dentro de um castelo templário uma sacola, dentro dessa sacola havia uma urna de barro, e dentro dessa urna de barro havia uma
caveira de uma mulher coberta de ouro de 18 quilates, supostamente de Maria Madalena. Eu vou dizer o número da caveira, tem o número aqui, o número da caveira. As caveiras numeradas, que eram a coleção preciosa dos cátaros. Então, uma delas, a cabeça 58, foi encontrada no Castelo Templário. Era a cabeça supostamente de Maria Madalena, portanto, ele supõe que Madalena é quem compõe a linhagem sagrada do Graal, né? Acompanhando aqui tudo numa mistureba. Então foi essa caveira 56, 58, que foi encontrada no Castelo Templário, que é supostamente a caveira de Maria Madalena, relíquia dos Templários, que foi o real motivo da condenação dele, porque a Sala das Caveiras pertencia aos cátaros. Foi destruída totalmente, destroçada. E essa, que era a maior de todas, o início de tudo, a esposa de Jesus Cristo, foi encontrada no Castelo Templário. Esse foi o motivo da condenação deles. Acreditar que Maria Madalena era esposa de Jesus Cristo e, portanto, foi fundada a Ordem Joanita, baseada nessa crença, nessa fé, de que São João era Madalena disfarçada porque não tinha barbas. E esse é o motivo, tá? Então, por que foram condenados templários? Porque foi encontrada a caveira de uma mulher banhada a ouro, escondida dentro de um saco, e esse saco dentro de uma urna de barro. O motivo da condenação é este. Isso é histórico. Nós temos uma historiadora que faz a análise da condenação dos templários e ela diz: não posso negar isto, embora a maioria das acusações seja injusta. Então, aos 37 minutos, essa introdução foi terminada. Até o próximo, se Deus quiser, vamos contar realmente o que foi a Ordem dos Templários, o que é Parque Lage, pronto, veio o nome. Então foi lá que eu fiz o meu curso de Educação Artística, foi lá que eu recebi o convite do Dr. Alfredo para ser cavaleiro templário, como o autor do Caminho de Santiago, né? Que agora também teve seus livros divulgados. Paulo Coelho aceitou e hoje é cavaleiro templário e vive na Suíça. Então eu poderia estar como ele, nababescamente vivendo, mas teria traído meus princípios. Então os Templários é uma organização de, vamos dizer assim, muito suspeita. Quem assistiu o filme Assassin's Creed, o Credo dos Assassinos, vai ter bastante verdades ali. Ora eles agem de um lado, ora eles agem do outro lado, eles pendem para o lado que é conveniente. Ou seja, os fins justificam os meios. E aí não poderia eu aceitar esse lema, que é imoral. Fico aqui, portanto, agradecendo. Se você não deu o seu like, dê o seu like, né? Porque nós estamos dando aqui, mistérios que vocês talvez não soubessem e que eu próprio fiquei pasmo. Mas daremos com mais calma e detalhe. Isso foi só a introdução. Foi só o tira-gosto, tá bom? Até o próximo.